Opa família, aqui é o Mob e seguinte, depois da onda de curtas que eu trouxe aqui nos últimos vídeos, eu resolvi voltar pra programação normal desse canal, aliás, velha pelos 15 mil inscritos. Gooby Educational Videos. Rapaziada, let's go. Tudo que eu vou apresentar nesse vídeo é um ARG, que seria um programa educacional para crianças. Esse ARG começou a ganhar atenção lá no TikTok e ele é muito recente, sério. O último vídeo não tem nem uma semana. O ponto central desse ARG é o perfil do TikTok, onde o criador posta todo o conteúdo. E analisando esses pequenos vídeos, notamos que parece que tem algo muito errado. E quando eu digo muito errado, é muito errado mesmo. Rapaziada, Gooby Educational Videos. Gooby Educational Videos. Como o nome diz, seria um canal educacional focado para o público infantil, visto que o primeiro vídeo fica clara a intenção pelo estilo de animação. Assim que ele começa, vemos a intro, e logo em seguida, o Gooby, o apresentador desse programa. Depois disso, ele diz que hoje é o dia de aprendermos sobre os números. Então ele começa a contagem e eu vou poupar o sofrimento de vocês. A parada fica estranha mesmo quando ele diz que os números favoritos dele estão em algo que o público possui. E nesse momento ele mostra um cartão de crédito. Sim, e tudo isso com essa voz. Do you want to see my favorite number? It's on one of these. Have you ever seen one of these? It's called a credit card. Bring it over here. Can you read those numbers on the front to me? Yes. Can you read the numbers below that for me? And now, turn it over. Can you read those three numbers to me? Wow, you did such an awesome job. I'll see you next time. Bye. O segundo vídeo começa assim como o primeiro, só que com a diferença de que agora é hora de aprendermos sobre o alfabeto. Uma coisa interessante é que dá pra notar que, desde a introdução, a animação parece meio bugada, o que nesse momento não parece significar muita coisa, mas vai por mim. Isso vai ser importante mais pra frente. Assim que ele termina de pronunciar as letras, novamente o Gooby começa a comentar sobre suas palavras favoritas, o que não tem nada de errado, se não fosse por isso. My favorite words are Help me. Please help me. Please help me. Letters can be used to spell words. Ok, esse bicho estranho definitivamente não é Fluxichere, mas conseguiram notar algo nesse momento? Pois é aqui que se concretiza a suspeita de que algo realmente sério está por trás desse show. E quando eu digo sério, é sério nível criminal. Depois de vermos esse pedido de socorro, podemos ver um documento fornecido pelo FBI sobre um caso de desaparecimento. E nele temos a informação de uma garotinha chamada Micaela Atkins. Não há muitas informações sobre ela, pois a imagem possui várias tarjas pretas. Porém, podemos ver que em um frame ela está sentada em um sofá, só que detalhe, num lugar completamente precário. O que nos leva a questionar o porquê caralhos esse programa está mostrando isso. Será que o criador por trás dele é um sequestrador de crianças? Bom, isso a gente vai saber no próximo vídeo. Assim que o terceiro vídeo se inicia, logo na intro um travamento ocorre e podemos ver que no canto superior esquerdo, o número 11 surge. Até o momento isso não parece ter ligação com nada, pois se tentarmos relacionar esse número com a idade de alguma vítima, meio que não bate, pois a única data de nascimento fornecida até agora é a da Micaela Atkins. E como vimos, ela nasceu no dia 17 de janeiro de 2020, ou seja, ela tem 4 anos. Entretanto, não dá pra descartar que talvez isso signifique uma contagem. E como a gente tá falando de um suposto sequestrador, isso tá ficando realmente bizarro. No vídeo, o Gooby ensina sobre as cores. Ele começa pela cor azul, a cor do céu, depois a laranja e assim por diante. Porém, ao chegar no vermelho, o próprio intitula como sua cor favorita, pois vermelho é a cor do sangue. E ele ama sangue.
muita informação surge nesse momento, então vamos por partes. Temos finalmente a data e o local onde a primeira vítima desapareceu. Só que agora, infelizmente, outra vítima aparece. E o estranho é que ambas aparecem ao lado disso. Sim, aparentemente essa é a real forma do Gubi. E eu acho que eu não vou dormir essa noite. Michaela Atkins desapareceu no dia 7 de dezembro de 2023, em sua casa, localizada em Boise, Idaho. Andrew Corner desapareceu no dia 11 de dezembro de 2023. Não fica explícito onde, mas sabemos que sua última localização foi em Provo, Utah, nos Estados Unidos. Uma curiosidade é que, calculando a distância entre as duas vítimas, chegamos em uma distância que, considerando uma viagem de carro, daria mais de 9 horas de viagem. Ou seja, o modus operandi do autor desses crimes é bizarro e não faz o menor sentido. Mas, vamos prosseguir. Na imagem de arquivo desaparecido do Andrew, vemos que nas observações aparece uma sequência de números. E como nada aqui parece estar à toa, eu fui atrás de tentar desvendar essa sequência. E felizmente, essa sequência tinha sim um significado. E para decodificá-lo só bastava ir em um site que convertia números em letras. E assim, encontramos a frase "Hey Seeds, Gubi aqui. Hoje vamos aprender sobre o Andrew." O que faz sentido com o contexto mostrado, pois o que temos aqui é o cartaz desaparecido do Andrew. Porém, infelizmente, isso não ajuda em muita coisa. E nesse momento, a sensação que fica é que esse arco está se tornando uma imensa toca de coelho. Porque quanto mais investigamos, mais coisas surgem. E isso tá longe de acabar. Vale a pena mencionar, mesmo que eu não tenha visto muito sentido, 2 elementos jogados nesse vídeo. O nome câmera 2-Z e uma frase, que eu vou ler para vocês. Apareceu para nós como um arbusto em chamas, e disse que poderíamos o pássaro do furacão. Se pesquisar no Google, isso vai para a história de Moisés e a sarça ardente, onde Moisés fala com Deus através de uma sarça ardente. Mas qual seria a conexão dessa frase no contexto desse ARG? Será que é uma metáfora utilizada para nos dizer que o Gubi fala com essas crianças através dessas animações? Eu realmente não sei o que isso significa. E para concluirmos o terceiro vídeo, ao final do mesmo podemos ver uma animação em stop motion, que fazendo uma pesquisa por imagem encontramos a sua origem. O nome da animação se chama The Munch's a Fable, de 1973. Nela, como o próprio título diz, destaca a importância de uma boa nutrição para manter os dentes saudáveis. E eu não sei vocês, mas eu vi isso como uma grande piada de muito mau gosto, por sinal, do Gubi. Pois, olha a imagem dessa coisa. Qual é a primeira coisa mais chamativa que você vê nela? Pois é, os dentes. E vendo esse contexto de boa nutrição para dentes saudáveis, me faz pensar que talvez essa coisa esteja... comendo crianças, no sentido literal da frase. Enfim, próximo vídeo. Chegamos ao 4º e último vídeo dessa série, pelo menos até esse momento. E nele, a parada fica mais interessante. Intitulado como Aprenda as Formas com Gubi, como o próprio nome diz, agora o Gubi apresenta diferentes formas geométricas. Mas antes de continuarmos, vale a pena mencionar novamente que se antes parecia que a animação estava completamente zoada, agora ela tá definitivamente ainda mais. Enquanto o Gubi apresenta as figuras, uma hora objetos distintos que não fazem muito conexão com o que era proposto começam a aparecer. E esses objetos são uma colher de plástico, uma bateria de carro, uma lâmpada quebrada, um ovo podre e uma pequena gravura. Em seguida, o Gubi pergunta se a gente aceita ver a sua forma favorita, e é nesse momento em que várias imagens surgem, incluindo uma nova sequência de códigos, a sua verdadeira aparência e mais uma vítima. O nome dela é Sophia Anthony. Ela desapareceu no dia 17 de dezembro de 2023, em Sacramento, Califórnia. E de todas as crianças mostradas até agora, a Sophia é a mais velha delas, tendo 9 anos de idade. E falando em crianças, em um dos frames há um momento em que aparece uma imagem com as 3 juntas, o que me fez novamente pesquisar as regiões onde elas apareceram. E esse é o resultado. E sobre o novo código, bom, eu não vou mentir, isso me causou calafrios. O pânico surgiu através das crianças e seus gritos abafados pela cacofônia de uma melodia arrepiante. Sua esperança de escape minguando diante de um horror intransponível que parecia ter tomado vida própria. Traduzindo, o autor desses crimes está se divertindo com o sofrimento das crianças. E ele precisa ser parado. Lembra que eu havia mencionado sobre a verdadeira aparência do Gubi?
Então, eu já sentia desde o início que provavelmente aquele Gooby monstrengo não era de fato um monstro, mas sim só uma representação visual do que a pessoa que está por trás desses crimes realmente é. Profundo. E já que estamos falando sobre ele, sim, finalmente ele deu as caras, entre aspas. E todos os frames em que ele aparece, podemos ver legendas abaixo, e juntando todas elas, formamos a seguinte frase: não olhe para os olhos dele, não dê ouvidos ao que ele diz. Não confie nele. Ele mente. O vídeo termina com uma gravação de uma paisagem ao longe, junto com uma melodia muito confortável, que toca até o fim do mesmo. Desde o primeiro episódio até o último, particularmente eu consegui ver várias red flags relacionadas ao público-alvo desse programa educativo. Educativo entre muitas aspas. No começo, a animação estava bem produzida, poucos erros ocorriam e o objetivo de ensinar os números realmente funcionava. Até ficar claro a tentativa de golpe para conseguir o número de cartão de crédito do público que estava assistindo. Ou seja lá quem estava por trás desse programa estava tentando enganar as crianças para conseguir dinheiro. Mas a pergunta é, para quê? O primeiro vídeo foi lançado no dia 8 de dezembro de 2023 e ele tem mais de 1 milhão de visualizações. Então, supondo que alguma dessas crianças colaboraram com esse golpe, isso significa que o Gooby conseguiu bastante grana e os objetivos dele com todo esse dinheiro só apareceriam no segundo episódio. O dia do segundo episódio chega, mais precisamente ele saiu no dia 12 de dezembro de 2023, somente 4 dias depois do primeiro. E nele, o Gooby está ensinando o alfabeto para as crianças. Até aqui, tudo normal. Entretanto, ouvimos um pedido de socorro que aparece totalmente do nada na tela. E como sabemos, ele foi gravado pela primeira vítima desse caso, a Micaela Atkins. Vocês devem estar se perguntando agora, tá, mas isso a gente já sabe, onde você está querendo chegar? Então, lembra que o objetivo do primeiro episódio era conseguir dinheiro? Pois é, ele conseguiu. E agora do nada uma criança aparece. Não é muita coincidência? Pois é. A partir daí o programa vai se tornando cada vez mais precário, acontecendo vários glitches, erros de animação e o fato que constrói a base da minha teoria. As evidências de um crime aparecendo a todo momento. Quem acompanha ou já assistiu algum documentário sobre assassinos e killers em geral, sabem que muitas das vezes em que eles praticam esses crimes, eles têm um certo costume de deixar pistas ou tornarem o crime que praticaram em algum tipo de troféu. E é isso que eu acho que tá acontecendo aqui. O Gooby tá mostrando os acontecimentos porque ele fez isso. O empenho que ele teve no início de criar uma animação foi só para conseguir o dinheiro e, consequentemente, começar as ondas de sequestros. Depois disso, ele foi gradualmente deixando de se importar com o programa. E agora, o Gooby Educational Videos é apenas o lugar onde ele se gaba da sua impunidade. O vídeo foi esse. Muito obrigado aos membros e a você que está assistindo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Tchau.